Sodoma e Gomorra estão entre as cidades mais conhecidas da história bíblica, simbolizando a depravação moral e a retribuição divina. Sua destruição é uma história profundamente enraizada nas tradições das religiões abraâmicas e influenciou as visões culturais e religiosas sobre justiça, moralidade e julgamento divino. Essa narrativa, encontrada em Gênesis capítulos 18 e 19, destaca também a relação especial entre Abraão e Ló e seus papéis na história de salvação e responsabilidade humana. Ao explorar essa história, ganhamos uma compreensão sobre temas atemporais de misericórdia, justiça e o poder da oração intercessória. As cidades de Sodoma e Gomorra são consideradas como tendo existido na região que hoje é o sudeste de Israel, próximo ao Mar Morto. Essa área, chamada de Planície do Jordão, era descrita como fértil e propícia para a agricultura e o comércio. A Bíblia apresenta essas cidades como centros de riqueza e comércio, mas com uma cultura marcada pelo pecado e pela decadência moral. Na sociedade do Oriente Médio Antigo, a hospitalidade era mais do que uma expectativa cultural. Era um dever sagrado. Viajantes dependiam da generosidade de estranhos para segurança e sustento. A violação dessa hospitalidade era vista como uma grande falha moral. De acordo com Ezequiel 16, 49 e 50, os pecados de Sodoma incluíam arrogância, ganância e negligência aos pobres, mostrando uma decadência social que ia além da imoralidade sexual, muitas vezes enfatizada em interpretações modernas. Historiadores e teólogos discutem se Sodoma e Gomorra eram cidades reais ou representações alegóricas. Embora as evidências arqueológicas sejam inconclusivas, alguns achados sugerem assentamentos que passaram por fins abruptos, próximos ao Mar Morto, dando peso à possibilidade de que o relato bíblico, embora dramatizado, tenha raízes em eventos reais. A história ganha um novo rumo quando Deus revela a Abraão sua intenção de destruir as cidades por causa de sua maldade. Isso inicia um dos diálogos mais emocionantes da Bíblia, em que Abraão, movido por compaixão e senso de justiça, suplica a Deus para poupar as cidades se nelas houvesse pessoas justas. Gênesis 18, 23, 33 descreve essa conversa. Abraão começa perguntando se Deus pouparia a cidade por 50 justos e negocia até chegar a 10. Essa negociação não é apenas um ato ousado, é um testemunho da compreensão de Abraão sobre a justiça e a misericórdia divinas. Ela mostra um Deus que ouve e responde, aberto à intercessão dos fiéis. Teologicamente, a súplica de Abraão revela a tensão entre justiça e misericórdia. A disposição de Deus em ouvir destaca a importância da justiça aos seus olhos. Também reflete o caráter de Abraão como um patriarca que se preocupa não só com sua família, Ló, mas também com estranhos e possíveis inocentes. Esse ato de intercessão antecipa um tema maior da Bíblia sobre defesa e intercessão, visível posteriormente nos papéis dos profetas e, finalmente, no papel intercessório de Cristo na teologia cristã. A história de Ló está intimamente ligada à de Abraão, pois Ló era sobrinho de Abraão e viajou com ele de Ur até Canaã. Com o tempo, Ló decidiu se estabelecer em Sodoma, atraído por sua prosperidade, apesar de sua reputação moral. Essa escolha deu início a eventos que testariam seu caráter e mostrariam a complexidade das escolhas humanas. Quando dois anjos, disfarçados de homens, chegam a Sodoma, Ló os recebe na porta da cidade e insiste para que fiquem em sua casa. Sua insistência em abrigar os estranhos é notável, exemplificando a virtude da hospitalidade, vital na época. Contudo, a situação se complica quando os homens de Sodoma cercam a casa, exigindo que os visitantes sejam entregues a eles, revelando a profunda corrupção moral da cidade.
A resposta de Ló à multidão é tanto corajosa quanto perturbadora. Ele oferece suas filhas em lugar dos hóspedes, um gesto que os leitores modernos acham moralmente reprovável. Esse ato gerou muitos debates acadêmicos. Alguns sugerem que foi uma medida extrema para proteger a hospitalidade sagrada a qualquer custo, enquanto outros argumentam que reflete o conflito interno de Ló e a influência de viver em uma sociedade moralmente comprometida. Os anjos intervêm, cegando a multidão e ordenando que Ló reúna sua família e fuja. A instrução para não olhar para trás simboliza a necessidade de se afastar completamente dos pecados passados e a importância de seguir a orientação divina sem arrependimentos. A esposa de Ló, no entanto, desobedece e olha para a destruição, transformando-se em uma estátua de sal, simbolizando o apego ao passado pecaminoso e as consequências da desobediência. A destruição dramática das cidades é descrita em Gênesis 19, 24, 29, onde o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Essa imagem vívida tem fascinado estudiosos. Geólogos e historiadores examinaram a região do Mar Morto em busca de evidências. Depósitos de enxofre, betume e sinais de atividade sísmica antiga apoiam teorias de que desastres naturais possam ter inspirado o relato bíblico. O cenário de destruição simboliza o julgamento divino, com fogo e enxofre representando purificação e fim definitivo. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal é um elemento que capturou a imaginação de muitos. A região do Mar Morto é conhecida por formações de sal que podem ter inspirado essa parte da narrativa. Seu destino é um alerta sobre os perigos de desobedecer e da dificuldade de abandonar um passado pecaminoso. A história de Sodoma e Gomorra traz ensinamentos que ultrapassam o tempo. Uma lição importante é a hospitalidade e a bondade com estranhos, exemplificada por Ló ao receber os anjos. Por outro lado, o tratamento que a cidade dá aos visitantes ilustra suas falhas morais. A destruição das cidades reforça temas de justiça e misericórdia divinas. A intercessão de Abraão mostra que Deus não é indiferente às orações humanas, mas também que a paciência divina tem limites e que o pecado contínuo resulta em julgamento. A negociação entre Abraão e Deus ilustra o poder da oração e a ideia de que a intercessão pode ter impacto mesmo nas situações mais difíceis. A história explora a complexidade das escolhas humanas. A decisão de Ló de viver em Sodoma, apesar de sua reputação, destaca os perigos de comprometer valores por ganhos materiais. Suas ações durante a crise mostram tanto sua virtude em proteger os hóspedes quanto suas falhas morais, refletindo a dualidade presente em todos nós. Para teólogos e crentes, a destruição de Sodoma e Gomorra serve como alerta contra o pecado coletivo e as consequências da falha moral em nível social. Essa narrativa é frequentemente usada em ensinamentos religiosos para enfatizar a importância da retidão e da vigilância. Também destaca os perigos do apego excessivo aos prazeres mundanos, em detrimento dos valores espirituais. A história de Sodoma e Gomorra deixou uma marca duradoura no pensamento religioso e na literatura. É citada como exemplo da paciência e julgamento de Deus. Em ensinamentos cristãos, é usada para ilustrar o equilíbrio entre justiça e salvação. Jesus faz referência a Sodoma nos evangelhos, alertando cidades que rejeitam sua mensagem. Mateus 10:15, reforçando a seriedade de ignorar as instruções divinas. Na tradição judaica, Sodoma e Gomorra são usadas para destacar a importância da justiça social e da bondade. A literatura rabínica expande os pecados de Sodoma, mostrando-a como uma sociedade que rejeitava a caridade e o apoio comunitário, mudando o foco do pecado individual para as falhas sistêmicas de compaixão e justiça.
A possível base histórica para a destruição de Sodoma e Gomorra tem intrigado pesquisadores e arqueólogos. Algumas teorias coincidem com a narrativa bíblica. As características geológicas da região do Mar Morto, como poços de betume e alto teor de enxofre, sugerem que um evento catastrófico com fogo pode ter ocorrido. Uma teoria aponta que um terremoto poderia ter liberado gases inflamáveis, provocando uma tempestade de fogo. Eventos assim são conhecidos em áreas de falhas tectônicas e poderiam explicar o fogo e enxofre descrito em Gênesis. Além disso, as cidades antigas de Bab, Edrá e Numeira, que mostram sinais de destruição súbita, são consideradas possíveis locais para Sodoma e Gomorra. Essas descobertas, embora não definitivas, continuam a gerar interesse e sugerem que o relato bíblico possa ter raízes em eventos reais, transmitidos por gerações e moldados em uma poderosa narrativa moral. A história de Sodoma e Gomorra é um exemplo profundo de justiça divina entrelaçada com misericórdia e responsabilidade humana. A intercessão de Abraão demonstra o poder da oração, mostrando que, mesmo diante de um julgamento iminente, a compaixão tem seu papel. As experiências de Ló mostram as consequências do comprometimento moral e a complexidade das decisões humanas. A destruição dessas cidades serve como um alerta e uma reflexão sobre os atributos divinos. Enfatiza a importância da retidão, da obediência e o perigo de permitir que a corrupção social permaneça sem controle. Essa história, inserida no contexto de Gênesis, continua a ressoar em ensinamentos religiosos e referências culturais, lembrando os crentes do equilíbrio entre julgamento e graça.